Olá pessoal, VTwood Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, quando eu fiz alguns reviews de alto-falantes, manuais de alto-falantes, teve as perguntas, a pergunta mais comum era o pessoal perguntando assim, qual é o volume para caixa tal com esse alto-falante? Enfim, as pessoas queriam saber qual seria o volume e a sintonia para fazer uma caixa para aquele determinado alto-falante. Bom, aí pessoal, eu juntei com algumas outras coisas que já há algum tempo eu queria dar continuidade nessa questão das caixas acústicas, e aqui eu acho que eu consegui condensar de uma maneira tipo consulta rápida, principalmente pessoal para quem é leigo ou que não tem um aprofundamento maior na questão dos parâmetros TS. Mas pessoal, reforço de novo, os parâmetros TS é um divisor de águas, ok? Quando a gente começa a analisar e a estudar, a gente vê que o alto-falante deixou de ser aquela coisa igual. É um cone movimentando o ar através de uma corrente alternada, uma tensão alternada, com a bobina mergulhada num campo magnético. Então, os parâmetros TS digamos assim, praticamente o DNA do alto-falante. E tem a ida e a volta. Caixa, alto-falante, alto-falante, caixa. Bom, pessoal, o que eu coloquei aqui? Caixas de som, na situação aqui, Bezier Flex, tamanho da caixa versus resposta versus sintonia. Pessoal, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas até para que ajuda a entender algumas situações, e aqui também eu recomendo, eu fiz alguns vídeos já há algum tempo que eu coloquei no canal, onde eu falei sobre por que a frequência de ressonância era o limite inferior de resposta do woofer. Também falei sobre carga acústica, questão de rendimento, por que o alto-falante tem um rendimento tão baixo. E aí, para a gente entender, fazer uma analogia na questão de diferença de impedância, de carga, e o do porquê, um dos motivos, né, pessoal, da baixa eficiência do alto-falante, eu falei também sobre transferência de energia, gerador, receptor, e por que a transferência era máxima quando a impedância dos dois eram a mesma. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes agora, mas recomendo que dê uma olhadinha lá. Vai ser interessante. Bom, pessoal, para um mesmo alto-falante, e a gente quer ter uma ideia, pessoal, tá? de resposta, de tamanho da caixa, que aqui, tamanho da caixa versus a resposta versus a sintonia, que tem a ver com a resposta. Eu dou uma olhada para o VAS. Pessoal, também já andei falando do VAS em vídeo anterior, por isso que eu não vou entrar em detalhe aqui agora. Pessoal, aqui eu fiz um esboço de curva, e esse esboço a gente consegue enxergar bem rápido no software, e quem não tem software, dá para pegar as fórmulas lá dos parâmetros TS, as fórmulas afins. Claro, é mais trabalhoso, mas também dá para fazer as contas e depois plotar, fazer um gráfico. Só que claro, né, pessoal, quem tem um software sabe usar, no momento que começar a colocar os dados, manda plotar a curva, a gente consegue colocar uma em cima da outra e a gente consegue visualizar isso.
Pessoal, o que que acontece? Alto-falantes com VAS menor vão poder trabalhar em caixas menores, assim como alto-falantes com VAS maiores vão exigir caixas maiores. Se a gente puxar um pouco aí pela memória e for olhar duas áreas, automotiva e profissional. Quando a gente olha a automotiva, a gente vai ver que normalmente os alto-falantes projetados para essa área têm um VAS menor. Por quê? Porque o meu meio exige que a minha caixa seja menor. Imagina, normalmente é um porta-mala de um automóvel. Diferente do profissional, que já não tem tanto essa restrição e pode colocar no ambiente maior. Um salão, um ginásio, na rua. Aí o pessoal pode perguntar assim, Walter, mas aí qual é a vantagem? Bom, nem tudo são flores, né, pessoal? Tudo tem um preço. O que que acontece? Se a gente for olhar também lá nos parâmetros TS e pegar esses alto-falantes da linha automotiva e pegar esses alto-falantes da linha profissional, a gente vai ver que a sensibilidade do alto-falante automotivo é menor que o profissional. Não vou entrar em detalhes agora nessa questão, tá? Mas isso aí é um fato. E muitas vezes, pessoal, a diferença de sensibilidade ela é bem grande. Digamos assim, ó, pegou dois sub, mesma potência, mesmo tamanho, e aí a gente vai olhar lá o alto-falante, lá, a sensibilidade para a linha automotiva e do profissional, a diferença é grande. E aí, pessoal, entra uma situação de compromisso. No automotivo, eu tenho que ter uma caixa menor. No profissional, o ideal é que eu tenha um alto-falante com uma boa sensibilidade para mim ter rendimento. Tá? Então, tudo tem a favor e contra, né? Prós e contras. Então, pessoal, o que que eu fiz aqui? Eu esbocei curvas lá quando eu mostrei alguns papers da Silenium. Eu falava da caixa que eles usaram para teste. Inclusive a Silenium mostra a sintonia. Por que que o fabricante faz isso? É porque naquela caixa ele consegue garantir, o fabricante já está indicando que aquilo ali é um volume mínimo para mim ter uma resposta mais linear. Então o fabricante já está dando ali a dica, olha, com esse volume de caixa e essa sintonia, eu vou conseguir uma curva parecida com essa verde aqui, ó, resposta plana. Se eu aumentar a caixa, vai chegar num ponto, pessoal, que o baffle, né, ou seja, o defletor, ele é tão grande que o volume de ar que tem dentro dele é tão grande que o alto-falante vai se comportar como se ele tivesse num defletor infinito, né? Uma parede infinita com os dois lados, anterior e posterior do alto-falante, isolado. Na prática, pessoal, seria o que? O maior comprimento de onda da resposta daquele alto-falante. Ok? E se eu colocar ele numa caixa muito pequena, o que vai acontecer? Pessoal, eu tenho um volume, um espectro de energia para responder nessa caixa. Se eu tenho uma caixa maior, ela tem um volume de ar maior. Se eu tenho uma caixa menor, consequentemente eu tenho um volume de ar menor. Como na física, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que que acontece? Quando eu pego esse alto-falante e boto numa caixa, digamos assim, próximo do ideal ali, em termos de resposta, eu tenho a curva verde. Se eu botar numa caixa muito grande ou fizer uma sintonia muito baixa, ou seja, mas o meu alto-falante
ter uma FS, digamos assim, de 30 Hz. E eu começo a sintonizar na FS para baixo, um pouco para baixo. Ou seja, estou puxando a sintonia dela. A gente vai ver que a resposta vai cair. Eu até consigo lá embaixo responder um pouquinho mais de grave, mas a minha sensibilidade cai astronomicamente. E numa caixa muito pequena, eu até consigo fazer uma sintonia, mas aí, ao redor daquela sintonia, eu vou ter um pico. Mas em compensação depois, a minha sensibilidade cai. Por quê, pessoal? Porque é questão de energia. Então, como eu estou numa caixa menor, eu estou com um volume de ar mais limitado e eu estou privilegiando determinada frequência, ele vai tocar mais ali, mas em compensação no restante eu vou perder. Então essa é a diferença aqui, né, pessoal? Numa caixa maior, ou seja, onde eu consigo aproveitar melhor o projeto do meu alto-falante, eu tenho uma resposta mais linear. E é isso que a gente busca. Certo, pessoal? Ou seja, é o custo-benefício, tentando tirar o máximo proveito do alto-falante numa caixa que me deu uma resposta também bacana, o mais plana possível, sem que para isso seja uma caixa muito grande. Então, pessoal, isso aqui, ó, que eu estou dizendo agora, é uma coisa rápida, assim, para quem for fazer um projeto de caixa, e aí dependendo do gosto, eu quero que responda lá no assoalho, eu quero que tenha uma resposta plana, eu não quero uma caixa muito grande, mas para mim não tem problema de ser uma caixa grande, enfim. Isso aqui, pessoal, é um resumo, assim, é um bate-pronto, assim, mais rápido, de botar o olho em alguma situação e ter uma ideia, assim, bom, por aqui eu vou... o tamanho da minha caixa, enfim, como é que vai ser, o tamanho da sintonia, a resposta. Porque, pessoal, o que acontece aqui, ó, quando eu tenho uma caixa pequena e eu faço uma sintonia e chamo a sintonia para mim tirar um grave maior que dá esse pico, muitas vezes, pessoal, a gente olha no software, dá um pico muito grande. E aí o que acontece? As frequências que estão rodando ali perto, elas ficam tudo um tanto parecidas. E aí também isso colabora para o que alguns, talvez não alguns, muita gente chama também de som de barril. Porque a caixa, a gente ouve várias músicas, vários espectros, mas parece que ela toca quase tudo muito parecido. É porque quando chega nessa área aqui eu tenho um ganho grande e aí a caixa responde, e quando sai dessa região aqui eu tenho uma queda bruta e mata o que está para lá. Ou fica mascarado, não aparece, dependendo de como tiver montado o meu sistema, ele pode mascarar. Óbvio, pessoal, tudo é uma questão de projeto. Exemplo, muitas vezes pode ser que isso aqui seja interessante. Walter, mas eu vou montar um sistema multi-amplificado, multivias, e vou seccionar, e aí eu vou cortar, e vou fazer com que a minha caixa responda só essa faixa aqui, sei lá, vou botar um crossover eletrônico, enfim. Bom, pessoal, aí vai do projeto, de quantas vias eu vou dividir, quais as caixas que eu vou tocar, sensibilidade de cada faixa, potência que eu vou tocar, enfim, por aí vai. Ok? Mas isso aqui, pessoal, eu estou fazendo naquela questão assim, ó, quero fazer um projeto de uma caixa
que condições vai ser? Bom, uma das situações a se avaliar é essa aqui, que ela já dá uma ideia. Tá? Pessoal, mais uma vez, desde que eu entendi um pouco de parâmetros TS, para mim foi muito bacana, porque os parâmetros TS é uma sacada muito bacana, pessoal. Eu insisto, porque tem muito jargão, tem muita ideia errada, e que, pessoal, eu até entendo, veio até de fabricantes lá da década de 60, 70, até 80. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, o projeto de alto-falante e caixas tinham buracos, tinham lacunas. Eram feitos levantamentos de situações físicas separadas. E depois, com aquilo ali, se tentava juntar de alguma maneira e chegar num resultado. E os parâmetros TS acabou com isso aí. Ele transformou variáveis, conseguiu chegar em modelos matemáticos corretos. Então, tanto é que hoje, na matemática, na calculadora, no papel, como num software, e aí depois, quando a gente tem a chance de ter uma câmara climática, uma câmara anecoica, desculpa, que eu já estou pensando lá nos testes alto-falantes, numa câmara anecoica, para se traçar a curva e fazer vários testes, a gente consegue comprovar na prática essas situações dos parâmetros TS. Mas eu mexi nessa variável aqui, o que é para dar? É para dar tanto. Monta o alto-falante, monta a caixa, mede os parâmetros TS, traça a curva, enfim, pessoal, faz uma porrada de testes e a gente termina chegando ali. Então, é por isso que eu insisto, parâmetros TS é show de bola, é uma diferença, tanto é que é através dos parâmetros TS que hoje, se uma pessoa que é leiga e ela está interessada em ela mesmo, sei lá, tentar desenvolver uma caixa por hobby, por tentar aprender, enfim, o que eu acho extremamente válido, show de bola, é por aí que a gente também se conhece. Se ela se dedicar um pouquinho a estudar alguns pontos do áudio e dos parâmetros TS, ela consegue, óbvio, vai ter os tropeços, mas a gente aprende também e aprende muito mais e vai chegar lá numa ponta lá que essa pessoa vai estar conhecendo as questões que envolvem alto-falantes e caixas acústicas. Então, é o que eu digo, pelos clientes que vêm aqui, pelo que eu ouço, enfim, comentários, é assim, é assado. Pessoal, parâmetros TS matou. Isso aí não foi uma coisa da noite para o dia. Foi uma situação de décadas de vários cientistas, físicos, estudiosos que foram fazendo trabalhos e de pessoas que conseguiram reunir esses trabalhos todos aí e conseguiram fazer os modelos matemáticos aí dos parâmetros TS. Então isso é muito bacana, a gente poder olhar assim e já ter uma ideia. Pessoal, mais pra frente aí, vamos ver. Tô pensando, né, como é que seria um beabá rápido de parâmetros para quem é leigo, para fazer uma coisa assim bem rápida, né? Uma coisa assim fácil de também poder se entender, quando se falar numa variável, entender ela no geral, que é o que tem que ser, né? De repente
analiso uma variável só, me aprofundo nela, mas não consigo encaixar ela no contexto. Isso aí também não ajuda muito. Então tem que ser uma coisa que, quando explicado, demonstrado, a pessoa consiga enxergar rápido. Ah, mas olha aqui, ó, o QTS, sim, mas o VAS assado, mas a sensibilidade, mas enfim, o MMS, enfim, poder dar uma olhada assim, enxergar. Vamos ver, pessoal. Vou tentar aí pensar em alguma coisa. Espero que consiga algo aí interessante, porque com certeza, pessoal, tem muita gente que gosta de meter a mão na massa, tá? E eu acho show de bola, tá? E hoje, com essas ferramentas, é bacana de a gente poder entender, né, o que está ali na teoria e aí o resultado que dá lá na prática. Certo, pessoal? Bom, tá aqui, pessoal, mais uma vez. De leve, né, pessoal? Sempre bem claro. Se a gente for levar, pessoal, um projeto na ponta do lápis, quando eu digo na ponta do lápis, assim, ó, volume de caixa ótimo, sintonia, rendimento, deslocamento máximo do alto-falante, enfim, pessoal, e lá no beabá, a coisa não é tão simples, tá? Daí vai exigir raciocínios, cálculos e ver, priorizar, aqui, para isso aqui eu vou ter que abrir mão disso, mas aqui eu ganho aquilo, certo? Mas, de uma maneira mais geral e não tão profissional, né, pessoal? Para as pessoas que querem desenvolver seus trabalhos em casa, tem aí como amortizar, digamos assim, algumas coisas. Tá? Até porque, pessoal, no momento em que eu consigo entender o geral, o básico, eu consigo evoluir. E as pessoas daí já têm conhecimento suficiente até para se virar sozinho. Essa é uma das intenções do canal. No momento em que a gente entende melhor a situação, a gente também consegue tirar mais do nosso equipamento. Ok? Pessoal, não esquecendo aqui, Prisma Discos, certo? Aí o Patrick Hernandes, Board Be Alive, e o Crafter Computer World. 2 discos zerinho na Prisma Discos. Pessoal, na sequência aqui virão outros discos da Prisma Discos que eu vou apresentar aqui para vocês, ok? Pessoal, não esquecendo as nossas causas, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, nossa causa animal, adote, seja consciente, faça parte dessa corrente. Pessoal, grato a todos pelas participações, saúde e paz, até o próximo vídeo.